E agora, gente, vamos trazer um tema de preocupação do mercado constante, né? Já faz bastante tempo, a questão fiscal, porque os gastos com benefícios sociais saltaram, para a gente ter uma ideia, 26% em 15 anos. A porcentagem dos gastos públicos destinados a benefícios sociais frente ao Produto Interno Bruto, ao PIB, saiu de 12,3% em 2010 para 15,6% em 2025. Números são de um levantamento do economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, com base em dados públicos. E para repercutir tudo isso, a gente chama justamente ele, Alexandre Schwartzman. Tudo bem? Muito bem-vindo aqui no CNN Money mais uma vez. Uma boa tarde para você. Muito obrigado pela oportunidade, boa tarde e parabéns para a Thaís também, eu estava ouvindo aí, a Thaís é amiga, fico super feliz pelo novo desafio dela. A gente está muito feliz também por ela. E aí eu queria muito te ouvir, Alexandre, sobre esse cenário, esse estudo que você traz para a gente. A gente pode falar quais seriam, então, os principais gastos do governo quando a gente olha para esses gastos com benefícios sociais? Isso inclui, por exemplo, o BPC? Não, inclui, quando fala benefício social, é um rótulo bastante amplo, ele inclui coisas como a própria Previdência, que é disparado o maior gasto do governo federal e provavelmente o maior gasto do governo em geral no Brasil. Tem o BPC, tem o Bolsa Família, tem o abono salarial, seguro-desemprego, seguro-defesa, quer dizer, toda a combinação aí dos programas sociais acabam incluídos debaixo desse rótulo, que é o rótulo que tem mostrado maior crescimento desde que a gente começou a acompanhar essas contas lá em 2010, né? Feito. E aí queria entender um pouco sobre qual que foi esse caminho que vocês conseguiram traçar, levando em consideração e vendo esse aumento que foi acontecendo ao longo dos anos. A gente está vendo um salto de 26% em 15 anos. E quais seriam os principais motivos na sua avaliação? A gente pode acreditar especificamente a esse cenário de previdência, a esse cenário de BPC? Olha, ele tem várias combinações ali, Ah. tem vários fatores que têm levado a essa expansão. Parte da história é a demografia. 15 anos, demografia faz uma diferença gigantesca. Então, a gente tem um contingente maior, por exemplo, de pessoas ou aposentadas, né, pelo INSS, dentro das regras antigas e regras novas, assim como o próprio BPC, que, vamos lembrar, ele funciona mais ou menos como uma previdência para quem nunca contribuiu para o sistema. Então, quem, em tese, está abaixo de determinada linha de pobreza, acaba tendo direito ao BPC, mesmo sem ter contribuído para isso, ele acaba funcionando como se fosse uma pensão. E, mais recentemente, tem a própria extensão do BPC por conta de decisões judiciais, nem sempre de acordo com o desenho original do programa. Mas tem a questão demográfica, tem mais recentemente esse ativismo judiciário, em particular no que diz respeito ao BPC, tem a política de aumentar o salário mínimo além da inflação. O aumento do salário mínimo além da inflação acaba elevando o valor do gasto unitário de tudo que está ligado ao salário mínimo, então BPC, abono, seguro-desemprego, boa parte das pensões e aposentadorias, enfim, o conjunto de regras que a gente tem que determina a evolução desses benefícios acaba fazendo isso, e obviamente no período mais recente, quer dizer, começando ali em meados de 2022 e depois se cristalizando a partir de 2023, o aumento do Bolsa Família. Bolsa Família era uma coisa que há alguns anos custava o que seriam 50, 55 bilhões de reais em dinheiro de hoje e nos últimos 12 meses tem rodado ali na casa de 165, 170 bilhões de reais ano. Então tem enfim, como disse, a gente coloca tudo isso no balaio, a gente acaba chegando a essa evolução que a gente viu nesses últimos 15 anos. E eu até aproveito também, Alexandre, para chamar uma arte que a gente preparou, que tem os detalhes sobre esse estudo. E quem está nos acompanhando até, se você quiser explicar essa arte para que a gente entenda um pouco sobre esse impacto. A gente está falando de gastos públicos como um todo, em porcentagem aí do PIB. E aí você vê esse impacto lá em 2010, o quanto que os benefícios sociais representavam nesse impacto e o quanto eles representam hoje, né? A gente estava vendo 12,3% do PIB e agora 15,6%
do PIB. E se a gente for comparar com outros também, como investimento, uso de bens e serviços, juros, remuneração de empregados, o impacto, de modo geral, né, dos benefícios sociais é disparado maior. Ah, é muito grande mesmo, né? Quer dizer, a gente tem aí uma elevação de mais de 3 pontos percentuais do PIB nessa história toda. E é um fenômeno quase que exclusivamente brasileiro, que a gente saiu, grosso modo, de um patamar de gasto dos três níveis de governo, que estava ali na casa de 41% do PIB, para alguma coisa superior a 47% do PIB, quer dizer, quase que metade do PIB em gasto público, e a gente conseguiu o prodígio de gastar mais e investir menos, né? E aí a gente começa a entender por que o país tem tanta dificuldade de crescer, por que tem carências grandes de infraestrutura. Quer dizer, é realmente um prodígio você conseguir aumentar em 6 pontos percentuais o conjunto do gasto do governo e está investindo menos. Mas é uma escolha que o país fez. O país fez a escolha, a gente vai montar uma rede de proteção social grande. Essa rede de proteção social, então, vamos dizer, tem lá seus impactos, mas ela acaba ocorrendo às expensas, por exemplo, de mais investimento. E à medida que a sociedade também apresenta resistências à elevação da carga tributária, o aumento do gasto faz com que o déficit do governo aumente e, com isso, o endividamento do governo venha numa trajetória crescente. Quer dizer, não é por acaso que a dívida bruta do governo rodava ali na casa de 52%, 55% do PIB há 15 anos e agora ela está se aproximando de 80% do PIB. Então, as escolhas que a gente foi fazendo ao longo do caminho, né, elas acabam condicionando o que está acontecendo hoje. Pois é, e aí eu aproveito inclusive para te perguntar, diante desse cenário, qual que é o caminho que você enxerga daqui para frente? Porque a gente tem agora novos programas sociais do governo, por exemplo, esse de crédito agora específico que vai disponibilizar crédito para famílias reformarem casas, tem o Vale Gás especificamente. Qual que pode ser o impacto daqui para frente? Como que você enxerga o caminho? A gente teve especificamente no ano retrasado um corte de gastos, ou ano passado, na verdade, um corte de gastos que foi anunciado pelo governo, pelo ministro Haddad, corte de gastos que, no fim das contas, a avaliação do mercado é que ficou aquém do que era esperado, mas um corte de gastos que previa alguns cortes relevantes, inclusive no BPC, que, no fim das contas, que é o benefício de prestação continuada, né? E que, no fim das contas, esse passou ileso porque o Congresso decidiu deixar de lado esse corte específico. Vou falar a verdade, não teve corte nenhum, né? O gasto do governo segue aumentando. O que o governo classificou como corte de gasto, assim, olha, tem supostamente uma trajetória de gasto, se eu não fizer nada, vai ser maior do que aquela trajetória se eu implementar esta escola. A gente não viu nenhuma implementação daquele famoso pacote de novembro. Foi até motivo da minha coluna na Veja na semana passada. Eu comecei a coluna chamando a atenção para isso. O governo terminou novembro do ano passado, prometia mundos e fundos em termos de controle de gasto, que a gente vê é o contrário, é uma expansão persistente disso. Não tem, veja, obviamente tem resistência do Congresso, etc., mas assim, a maior parte desses programas foi originada de iniciativa do próprio executivo. Quer dizer, ninguém forçou o governo a subir o salário mínimo além da inflação. Eles decidiram que era tinha uma política de valorização do mínimo. Você pode decidir, só tem que conviver com as consequências disso. E a consequência é que isso impacta uma série de gastos, e é disparado o fator mais relevante para determinar a evolução do gasto público no Brasil. Você decidiu ampliar o escopo do Bolsa Família, maravilha, está no seu direito, é isso mesmo que você pode fazer, mas tem consequências. Então, assim, eu acho curioso, o governo bota a culpa em todo mundo, exceto nas suas próprias decisões. Então, tomou uma certa decisão, ela vai ter impactos que vão reverberar na economia. Resultado dessa história, a gente tem um gasto maior, a gente tem uma dívida crescente, a gente convive com uma taxa de juros muito mais alta do que nós vivíamos no passado e muito mais alta do que aquela que vigoraria caso a gente tivesse um programa minimamente consistente de controle de gasto, estabilização de dívida, etc. Bem, as consequências, como dizia o sábio, elas vêm depois, né?
Pois é, exatamente. Mas a gente está diante de um cenário praticamente eleitoral, porque ano que vem faltam menos aí de um ano, falta menos de um ano para a eleição no ano que vem, e a gente imagina, pelo que a gente conhece, que naturalmente, dificilmente vão criar agora um programa de corte de gastos para o resto, pelo menos, aí do governo, agora para 2026. Portanto, como é que você enxerga? Porque o governo tem focado muito nesse momento em arrecadação, arrecadar, arrecadar. Não à toa, até para enviar o orçamento agora de 2026, o governo está tentando segurar, porque precisa pensar em como vai arrecadar, qual cálculo vai fazer sem a MP alternativa do IOF. Portanto, quais os próximos passos, quais os próximos caminhos que você indica, que você acredita que poderiam ser feitos, levando em consideração que a gente acredita que corte de gastos dificilmente deve acontecer num ano eleitoral? Primeiro, uma correção. Na Por medida favor. eles chamam de alternativa ao IOF, né, como se o IOF não tivesse sido aumentado. Vamos lembrar, o IOF foi aumentado, embora o Congresso tenha rejeitado o decreto presidencial, tenha feito um decreto legislativo, vamos lá, entrou o VAR em campo, né, o VAR, no caso, o STF, né, e determinou, não, pode aumentar. Né, um imposto que supostamente era para ser regulatório, está sendo usado para fins arrecadatórios, mas está tudo bem. Então, o fato é que teve um aumento do IOF, fala, não basta o IOF, a gente quer também essa MP que vai aumentar ainda mais os impostos. Bom, o Congresso não deixou passar a MP. Cá entre nós, Betis, por mim, podia tributar até morrer, mas, enfim, é uma questão pessoal minha. Mas, assim, não era alternativa, era simplesmente um reflexo do que é a política do governo desde o início. De fato, o melhor momento para se fazer ajuste fiscal é no começo do governo. Você faz as chamadas maldades no começo, estabiliza a coisa e depois vai para tentar brigar pela reeleição. Isso foi um governo que inverteu completamente a economia política da coisa. Vamos lembrar, eles entraram com a PEC da transição, né, a emenda constitucional da transição, que acabou com o teto de gastos e permitiu um aumento estupendo do gasto público no país. Então, agora, como é que você faz para reverter isso? Não tem como, né? E chega, obviamente, não vai fazer um programa de ajuste fiscal na véspera da eleição, porque tem uma eleição para ganhar. Então, na verdade, o incentivo é no sentido contrário. Acho que o fato é que não dá para esperar nada do ponto de vista fiscal a essa altura, porque tem, como disse, o governo não tem apetite para cortar, a sociedade não tem apetite para pagar mais impostos, o Congresso tem refletido esse novo consenso, na verdade não é tão novo assim, ele vem desde 2007, quando o Congresso rejeitou a prorrogação da CPMF. Então já tem sinais muito claros de que a sociedade não aguenta novos aumentos de impostos. A gente tem uma carga tributária, né, na casa de 33%, 34% do PIB, que é a mais alta entre países de renda per capita similar à do Brasil. Obviamente não compara com a sueca ou a francesa, mas, assim, para países aqui da segunda ou terceira divisão, que é onde a gente se encontra, é disparado a mais alta. Então a sociedade fala, chega, não queremos mais impostos. E o governo, por outro lado, fala, não, eu quero ter mais gasto porque eu vejo no aumento do gasto uma forma de pavimentar o meu caminho para a reeleição. Diga-se de passagem, não é só o atual, ela começou com o governo anterior, quer dizer, a PEC Kamikaze, a PEC dos precatórios, que foram feitas em 2022 e 2021, respectivamente, elas também existiram para pavimentar o aumento do gasto público, né, para tentar a reeleição. O fundo é que o mundo político enxerga no aumento de gastos como um mecanismo de perpetuação no poder. Agora, tem consequências severas sobre o resto da economia. Quer dizer, você não convive, quer dizer, a taxa de juros de longo prazo, não estou falando daquela determinada pelo Banco Central, não. Se a gente olhar para a taxa de juros que o governo paga nos seus títulos de longo prazo, ela está rodando ali a inflação mais 7%. Não é por acaso, ela é um reflexo exatamente desse tipo de fenômeno. Depois você reclama, né? A culpa nunca é do governo, a culpa nunca é do ministro da Fazenda, a culpa é do ministro da Fazenda anterior, a culpa é do Temer, a culpa é do Fernando Henrique, a culpa é do Sarney, a culpa é dos governos militares, mas jamais do governo de plantão. Te perguntar se você também enxerga um estrangulamento das contas públicas já para 2027. Eu acho que já chega antes, chega em 2026, mas vamos lá, a própria ministra
a Simone Simone Tebet, Tebet. ali há uns 6 meses, mais ou menos, quando foi enviado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, ela já alertava que o arcabouço fiscal não durava até 2026, né? Que em 2027 quem fosse eleito teria que mudar. Eu achei uma afirmação ao mesmo tempo corajosa e absolutamente covarde. Corajosa porque estava contando a verdade. A parte covarde foi por que em 2027? Né? Dado que ela é ministra do Planejamento e Orçamento, quer dizer, por que não tomar medidas agora para lidar com o problema? Não, a gente vai empurrar esse negócio até para depois das eleições. Quer dizer, assim, tira até a graça da coisa, né, quando é tão explícito assim. Pois é. Muitíssimo obrigada, viu, pela conversa aqui, Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Volte sempre aqui no CNN Money, é muito bom conversar contigo. Tá? Contem comigo. Grande abraço. Obrigada.